Então, gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Uma boa noite a todos, né? Meu nome é Clarice. Depois dessa excelente aula, acho que foi já super explicado o conceito aí de espasticidade, né? Eu vou pular realmente para o tema da minha aula, que é as doenças neurológicas que mais cursam com espasticidade e o seu manejo, né? Perfeito. Então, espasticidade, como a gente viu, decorrente de lesões envolvendo aí as vias córtico-espinhais, né? Tem aí uma série de sinais, o sinal do canivete, né? Uma hipertonia espástica. Como já foi bem explicado as vias, eu vou pular um pouquinho essa parte. Mas, na verdade, esse tema, na verdade, é infinito, né? Quase a neurologia inteira cabe numa aula de espasticidade, né? De causas de espasticidade. Então, foi um desafio, eu vou tentar resumir as principais causas, né? Então, vamos lá. Eu decidi, assim, para deixar um pouco mais didático, dividir a aula nas etiologias, nas causas de espasticidade, né? Então, temos causas aí vasculares, infecciosas inflamatórias, traumáticas, tóxicas, autoimunes, metabólicas, iatrogênicas, neoplásicas, degenerativas e congênitas barra genéticas, né? Desse mnemônico que a gente tem para avaliar etiologias dentro da neurologia, né? O Vitamin Beck. Eu vou me ater um pouco mais nas causas principais, então vou falar um pouquinho a mais dessas causas principais, que são o AVC, né, acidente vascular cerebral, o trauma crânioencefálico, o traumatismo raquimedular, paralisia cerebral, esclerose múltipla, mas eu vou pincelar um pouquinho de todas as causas. Então, primeiramente, as causas de origem vascular, aí, então entram todos os acidentes vasculares cerebrais, né, dependendo da localização em que acontece, então ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, como a gente vai ver, as hemorragias subaracnoides e suas complicações, a trombose venosa cerebral e suas complicações, malformações vasculares, né, as MAVs e suas complicações, tanto de encéfalo quanto de medula, mielopatias vasculares, também podem ser por infarto, hemorragia, fístulas arteriovenosas e outras malformações. Então, o AVC, né, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. Aqui, o AVC isquêmico, em geral, é por uma falha de fluxo, né, que acaba tendo um sofrimento do tecido cerebral, né, pode ser por uma embolia ou por um trombo, né, um acúmulo de gordura. Aqui a gente vê na tomografia uma hipoatenuação, né, de um AVC, aqui um sinal clássico da artéria cerebral média hiperdensa. No AVC hemorrágico, por outro lado, ocorre um sangramento, né, uma causa muito comum é pressão alta, malformações vasculares. Lembrar sempre no AVC isquêmico que o sintoma pode ser diferente dependendo do território vascular acometido. Tempo é cérebro, né? Então a gente sempre fala desse mnemônico que é o FAST para a gente poder identificar rapidamente até uma pessoa leiga, né, o que poderia ser um AVC e agir rápido, porque tem um tratamento específico, né, então uma assimetria súbita de face, uma fraqueza de membros, braços, pernas, alteração da fala, né, e tentar levar a pessoa que está tendo esse sintoma para o socorro o mais rápido possível, porque atualmente, dependendo do tempo, né, e claro, do tipo do AVC, a gente tem outros tipos de tratamento que podemos fazer, como a trombólise para tentar dissolver o trombo e a trombectomia, né? O AVC hemorrágico, né? Então, o sangramento aqui temos um exemplo, é um quadro bem típico de por hipertensão arterial sistêmica aqui, né, núcleo capsular, mas tem outras causas também que podem dar um AVC hemorrágico, como malformações, né, vasculares.
Lembrar sempre da prevenção de AVC, então, né, os fatores de risco cardiovasculares, né, então, pressão alta, tabagismo, aumento do colesterol, diabetes, né, uso de drogas, álcool, doenças do coração, sedentarismo, entre outros, né, então é sempre importante a gente falar de prevenção. Por outro lado, uma outra causa vascular que pode ser uma causa de espasticidade é a hemorragia subaracnoide, né? Em geral, por um rompimento de um aneurisma, a causa mais comum. Pode dar espasticidade por complicações, né, da hemorragia subaracnoide. Às vezes, um vasoespasmo pode dar aí um quadro de sofrimento de uma área do cérebro, causando aí lesão em uma área que dê espasticidade. A trombose venosa cerebral, que é um trombo no sistema venoso do cérebro, sistema de drenagem, né, do cérebro, que pode gerar uma série de complicações, né, tanto sangramento quanto também um sofrimento isquêmico, né, do cérebro, e dependendo da localização, pode ser uma causa de espasticidade também. Na medula, né, o mesmo raciocínio, se tem uma causa, uma isquemia dessa medula, né, por exemplo, aqui o sinal dos olhos de cobra, numa isquemia medular, pode ser uma causa de espasticidade, né, uma hematomelia aqui, então sangramento, né, medular, outra causa de espasticidade muito comum. Indo agora para as causas infecciosas, a gente tem diversas causas, né? Então, causas encefalites muito graves, romboencefalites, mielites infecciosas, abscesso cerebral podem ser causas de espasticidade. Tem uma causa específica que é por um vírus, que é a paraparesia espástica tropical, que também é uma causa importante de espasticidade no nosso meio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lesão por toxo, né, podendo causar espasticidade, pegando aqui a cápsula interna, uma meningoencefalite herpética grande pode ser uma causa de espasticidade, dependendo, que uma complicação de tuberculose, um tuberculoma, abscesso cerebral, dependendo da localização no cérebro ou na medula, podem ser causas aí de espasticidade, né? Então, assim, desde bactérias, vírus, para outros parasitas, fungos, dependendo do tipo de lesão e da localização, entram aqui no nosso tema, né? Eu não vou me estender muito em relação às causas, são muito específicas, né? Mas uma que eu vou me estender um pouquinho mais, que é a paraparesia espástica tropical, que causa uma mielopatia. A causa é um vírus, o HTLV, que tem o 1 e o 2, né? Ela causa uma paraparesia espástica com sinais piramidais, né? Que a gente já viu na primeira aula. É uma evolução lenta, progressiva, né? Tem graus variáveis aí de sintomas sensitivos e esfincterianos. Indo agora para as causas inflamatórias, o que vem sempre à mente é a esclerose múltipla, né? Uma causa mais comum, a neuromielite óptica, é uma segunda causa mais comum aí, e daí a gente entra para algumas causas reumatológicas que também está no grupo das autoimunes, né? Sarcoidose, paraneoplásicas, que são causas um pouco mais raras. A esclerose múltipla, né? Ela pode dar lesões tanto encefálicas, no tronco cerebral, cérebro, quanto na medula, né? Então, podem ser causas aí de espasticidade. Aqui nessa figura a gente vê tipicamente os dedos de Dawson, que são lesões perpendiculares ao corpo caloso. Na medula, em geral, essas lesões, as mielites são, em geral, pequenas, né? Um corpo vertebral, né? Isso é uma das características da esclerose múltipla e acometem em geral, uma parte da medula, né? Já na neuromielite óptica, as lesões são mais extensas, né? Vários corpos vertebrais, um quadro bem mais grave, em geral, acomete uma porção maior da medula, né?
são as duas causas principais inflamatórias, né? Aqui o antimog, que é mais recente, foi descoberto mais recente, né? Também é uma causa inflamatória, pode dar uma mielite mais extensa também, sendo uma causa de espasticidade. Para a maioria dessas causas, né, a gente tem um tratamento agudo do surto, né? Então, assim que a pessoa tem o sintoma, em geral, a gente faz uma pulsoterapia, né? E tem o tratamento modificador de doença específico para cada uma dessas doenças, né? Eu não vou me estender muito no tratamento específico de cada uma, porque é um tema muito amplo, né? Nas causas traumáticas, que no nosso meio são causas muito importantes, né? Vou dar uma atenção um pouco maior. O traumatismo crânioencefálico, TCE, é uma causa super importante, né? Então, a gente vê aqui hemorragias pós-TCE, hematoma subdural ou hematoma extradural. Aqui também, lesão axonal difusa, né? Todas elas podem ser causas importantes aí de espasticidade, assim como o traumatismo raquimedular, né? Então, aqui a gente vê um trauma bem grave, acometendo aqui a medula, a gente vê uma alteração aqui de sinal importante, né? Causando, às vezes, uma paraparesia ou uma tetraparesia, dependendo do nível, né? E é uma causa super importante no Brasil. A gente vive uma pandemia também dessas causas, né? O principal tratamento é prevenção, na verdade, né? A gente tem que prevenir esses acidentes, são causas aí que a gente pode, são evitáveis, né? Então, alerta para acidentes de trânsito, motos principalmente, né? Atropelamentos, quedas de laje, mergulho em águas rasas. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que frisar, porque são causas evitáveis, né? Tem também causas tóxicas. E aí entram vários tipos diferentes, desde algumas medicações que podem causar aí mielopatias, né? Algumas substâncias ilícitas como heroína, radiação, né? Algum tratamento radioterápico, dependendo da localização e da carga, pode causar uma mielopatia, por exemplo, e ser uma causa de espasticidade, né? Causas bem mais raras, por exemplo, do mergulhador que sobe rápido, provável mielopatia por descompressão, né? Para as causas autoimunes, eu até já comentei um pouquinho, em geral são as causas reumatológicas, né? Então, lúpus, eritematoso sistêmico, doença de BC, doença de Sjögren, né? Aqui a gente vê uma mielite extensa por lúpus, aqui um neuro-BC bem grave que cursa com espasticidade, aqui um diagnóstico diferencial da neuromielite óptica, né, que causa aquela mielite extensa que a gente vê pela alteração de sinal na ressonância, que é uma mielopatia por síndrome de Sjögren. E aqui as causas também, o tratamento vai ser, em geral, na fase aguda, uma pulsoterapia, o tratamento da causa reumatológica em geral, né? Algumas causas metabólicas podem dar espasticidade, aí entram os erros inatos do metabolismo que podem dar uma série de lesões, tanto encefálicas quanto em medula, deficiências vitamínicas, como a degeneração combinada subaguda, né, que é a deficiência da vitamina B12, que pode cursar com aí espasticidade. Outras deficiências, como a de ácido fólico, cobre e vitamina E, né? É muito comum, tanto no alcoolismo, cirurgia bariátrica que não repõe certinho as vitaminas. Causas neoplásicas também são importantes, né? Desde metástases, né? Que são muito comuns, né? Aqui a gente vê um edema vasogênico e a lesão, até causas que são próprias do sistema nervoso central e dos envoltórios, né? Meningiomas grandes, o glioblastoma, metástases podem dar também, aqui, por exemplo, uma metástase medular por câncer de
de pulmão, às vezes uma metástase óssea pode ter uma fratura e ter aí uma lesão da medula secundária. Causas iatrogênicas, aí eu coloquei a mielopatia por radiação, né? A gente vê aqui um exemplo. E eu coloquei aqui a paralisia cerebral também, mas a paralisia cerebral é uma síndrome, né? Pode ter várias causas diferentes, é um grupo de doenças, né? Não progressivas, que causam alteração aí do tônus, postura, movimento, função motora, trazem uma limitação funcional, ocorrem por uma anormalidade no desenvolvimento do cérebro imaturo ou em desenvolvimento, ou por lesões aí perinatais, né? Pode ter uma série de sintomas diferentes, né, e sinais, pode cursar com uma fraqueza e hipotonia, ou com espasticidade, com distúrbios do movimento, né, coreotetose, distonia. Tem, como eu disse, tem várias causas diferentes, né, às vezes pode ser por uma anóxia aí no parto, podem ter outras causas. Tem pode ter causas genéticas que mimetizam paralisia cerebral, como esse artigo aqui mostra, né? E daí tem uma série de coisas que levantam essa hipótese para a gente, né? Que às vezes podem ter um tratamento específico, essas causas genéticas, né? Então, na história aí, não ter uma história perinatal de ter tido uma anóxia ou alguma injúria cerebral, ter uma história familiar de outro, por exemplo, um outro irmão com sintomas parecidos, é, ter um desenvolvimento motor normal e daí depois começar com os sintomas, ter uma regressão do desenvolvimento, né, ser uma coisa progressiva, ter sintomas paroxísticos, né, ter mais ataxia, ter outros sinais, tanto periféricos, como anormalidades do distúrbio, anormalidades do movimento ocular, né, na ressonância tem algumas coisas que também são sugestivas, como hipomielinização, desmielinização, um corpo caloso fino, né, então uma série de coisas podem chamar atenção para uma causa genética que mimetiza a paralisia cerebral, então isso é sempre interessante. Nesse artigo ele também tenta mostrar como é que seria a investigação nesses casos. Eu não vou me estender muito, mas é um artigo bem interessante, né? Temos também causas degenerativas. Eu coloquei duas principais aqui. Então, a mielopatia espondilótica, né? A gente vê aqui uma estenose, né, de canal, podendo ter uma mielopatia associada. A esclerose lateral amiotrófica também é uma causa de espasticidade, né? A gente não pode esquecer. E a gente tem algumas outras alterações congênitas hereditárias que podem cursar com espasticidade. Lembrar que muitas delas são doenças raras, né? Mas são muitas doenças diferentes. Então, tem aí esse dia que a gente, foi colocado para a gente lembrar, né, o Dia das Doenças Raras, que são realmente muitas. Eu não vou me estender muito, mas tem causas aí mitocondriais, leucoencefalopatia, leucodistrofias, né, e as paraparesias espásticas hereditárias, né, que são um grupo enorme de doenças diferentes, tem aí mais de 50 tipos diferentes, né, causas autossômicas dominantes, recessivas, ligadas ao X, tem de tudo, né, em geral são causas progressivas, pode ter uma história familiar, dependendo, então são causas que a gente sempre lembra quando fala de espasticidade. Queria agradecer muito aí a oportunidade, é um tema muito amplo, desculpa se foram muitas doenças aí, né, mas eu quis dar uma visão geral do tema das coisas das causas que podem estar aí envolvidas na espasticidade, falei um pouquinho mais profundo de causas aí mais comuns, né, e preveníveis,